Fala, meus amigos! Bora falar de Corinthians, tudo bem? Vamos falar aqui sobre o Yuri Alberto, que está vivendo uma seca de gols, mas promete acabar com esse jejum contra o Santos, domingo, 4 da tarde, na Vila Belmiro. Vamos falar também sobre a renovação do contrato do zagueiro Fabian Balbuena. Cada vez parece mais distante do Corinthians, por falta, talvez, de interesse do Timão. E, claro, vamos falar também sobre os preparativos para o clássico contra o Peixe. A gente fala tudo isso depois da vinheta. Eu sou Ivan Andrade e você está no 12 em Campo. Fica com a gente que eu já conto tudo para vocês. Doze em Campo News desta sexta-feira, dia 24 de fevereiro no ar, e vamos começar falando aqui sobre os preparativos do Timão para o jogo contra o Santos, domingo, 4 horas da tarde, na Vila Belmiro, clássico, o terceiro clássico do Corinthians nesta temporada. Venceu o São Paulo no estádio do Morumbi, empatou com o Palmeiras jogando na Neoquímica Arena e agora faz mais um jogando contra o Santos, desta vez na Vila. O Corinthians que teve a semana inteira livre para treinamentos. Jogadores ganharam folga na segunda e terça de carnaval, se reapresentaram na quarta e agora seguem aí os preparativos. A tendência é que o Fernando Lázaro mande a campo o time que venceu o Mirassol na última rodada por 3-0. Tem dado certo, principalmente ali o meio-campo. Ele tem gostado bastante do rendimento do Rony e do Juliano e deve manter esses dois jogadores para começar o jogo contra o Mirassol. Talvez o Lázaro só deu uma descansada nos jogadores na última partida contra o Santo André. Não nesse domingo, no próximo. Domingo agora é contra o Santos e o Corinthians encerra a preparação, encerra a primeira fase, contra o Santo André na última rodada. Então, para esse jogo contra o Santo André em casa, é provável que o Fernando Lázaro dê uma descansada aí aos jogadores, principalmente aqueles mais que podem ter um risco maior de lesão, mas contra o Santos é clássico, ele vai com o time completo, não vai descansar ninguém. Todo mundo aí teve folga para curtir e preparação durante esta semana. O Corinthians, que já está classificado à próxima fase do Campeonato Paulista, e basta um empate apenas para garantir a primeira colocação do grupo. Ou caso o Ituano perca o seu jogo, o Corinthians também já terá garantido aí a classificação em primeiro lugar. O fato é que já está com a vaga garantida na próxima fase e fica aguardando quem será o próximo adversário já na fase de mata-mata. Beleza? Bom, vamos falar aqui sobre a renovação do contrato do zagueiro Fabian Balbuena. O Corinthians ainda não conversou com o Balbuena sobre renovação e parece que está cada vez mais distante que isso aconteça. O Balbuena não vive um grande momento, começou muito mal esse ano e ele tem consciência disso, falhando em alguns gols diretamente. Vive um momento de muita desconfiança do torcedor. A zaga, neste momento, tem sido muito mais Gil e Bruno Mendes, né, do que o Balbuena em campo. Imagino que contra o Santos também se repita isso, seja Gil e Bruno Mendes, com o Balbuena ficando ali no banco de reservas, pelo menos é a tendência. E com relação à renovação, o Balbuena tem propostas, tem interesse de clubes da Turquia, clubes também, outras equipes da Europa, e como o contrato dele vai até o meio do ano, ainda não chegaram a um acordo. A tendência é que o Corinthians realmente libere o jogador. O Corinthians não vai comprar o Balbuena. Essa é uma possibilidade muito remota. Eu acho pouquíssimo provável que isso aconteça e nem é do interesse do clube a compra do jogador. Caso entrem em um acordo para uma prorrogação de empréstimo, é possível, mas não acredito que o Corinthians queira desembolsar algum valor para ficar com o Balbuena aí para a sequência da temporada. O Corinthians, que tem na zaga o Gil, o Bruno Mendes, tem o Caetano e também o Murilo, recém-promovido aí das divisões de base do Timão. Bom, para a gente falar agora,
para encerrar o vídeo, claro, a gente vai falar sobre o Yuri Alberto. A gente vinha falando do clássico contra o Santos no próximo domingo. E o Yuri Alberto vem num jejum aí de 6 partidas sem marcar. O Yuri só fez um gol nessa temporada. Ele está mais ou menos que repetindo aquela chegada dele ao Corinthians, quando ficou 8 partidas sem marcar, foi muito questionado e depois desandou a fazer gols. O Yuri vem de lesão desde o início da temporada. Na pré-temporada ele já se machucou, sentiu uma lesão no pé. E ele não conseguiu render aquilo que vinha rendendo no final da temporada passada. Mas não dá para desacreditar no Yuri Alberto. É um jogador que tem um talento absurdo, é um cara que se doa muito em campo, se entrega demais. É um jogador que não tenho dúvidas que vai voltar a render aquilo que o torcedor espera. Tem apenas 21 anos de idade e imagino que com a sequência de jogos o Yuri Alberto ele volte a fazer gols. Claro, para qualquer atacante, 6 partidas sem marcar, esse jejum incomoda demais, demais. Ele mesmo se cobra, ele é cobrado pelo torcedor também, mas eu acho que é uma questão de paciência. O ataque tem funcionado muito bem, principalmente com o Roger Guedes, mas o Yuri tem a chance aí de voltar a marcar justamente contra o clube que o revelou, o Santos, aquela famosa lei do ex. Então, o Yuri Alberto ele está com muita confiança para esse jogo, falou que realmente incomoda ficar sem marcar durante 6 partidas, mas é uma questão, repito, de paciência. Jogador como o Yuri Alberto não esquece o caminho do gol. Pode até não estar marcando neste momento, mas é um jogador que, assim que engrenar, o Corinthians terá muita tranquilidade aí no ataque. Por enquanto, eu repito, o Roger Guedes vem resolvendo, vem vivendo uma fase excepcional, 7 gols no Campeonato Paulista, já é o terceiro artilheiro da Neoquímica Arena. Então, o Roger Guedes voando nesse início de temporada e, claro, o Yuri Alberto ainda um pouquinho atrás, apenas com um gol marcado, mas a tendência é que o Yuri, retomando a confiança e estando 100% na condição física dele, é um jogador extremamente importante, um jogador que foi comprado pelo Corinthians, 50% dos seus direitos econômicos, então é um jogador que precisa apenas de sequência para voltar a marcar. Quem sabe, domingo, contra o Santos, ex-time do Yuri, ele não volte aí a marcar e, claro, faça valer a lei do ex. Muita gente sabe que acontece isso, né? No clássico ou num jogo, os atletas que são revelados por uma equipe normalmente acabam marcando. Lembrando que o Yuri Alberto foi expulso contra o Santos naquela vitória do Santos, no último confronto deles na Vila Belmiro. O Yuri foi expulso ainda no primeiro tempo, uma jogada que ele perdeu a cabeça e acabou chegando muito forte no jogador do Santos ali. E ele aprendeu muito com isso. Ele disse que a questão emocional está em ordem, a questão psicológica tem o apoio dos companheiros, tem o apoio da família e vai para esse confronto no domingo muito mais leve, muito mais em condições de ajudar e voltar a marcar. Então é isso, às 9 da noite a gente volta, deixa seu like, e se você for novo, se inscreva aqui no canal para não perder nenhum conteúdo no 12 em Campo. Valeu, excelente sexta-feira a todos, tamo junto, tchau, tchau.